Bom dia, meus amados, graças e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, capítulo 19, 2 Crônicas, com o reinado de Josafá. E eu falei que aquela aliança que Josafá teve com Acabe, porque seu filho casou com a filha de Acabe, não era do coração de Deus, não era aprovação por Deus. E no capítulo 19 nós vemos isso. Aqui nós vemos o profeta Jeú repreendendo Josafá por tal aliança. Olha o que ele fala, versículo 1. Então Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém, depois da guerra. Mas Jeú, filho de Anani, o vidente, foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias ajudar o ímpio e amar aquele que odeia o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Só que Josafá não é um rei ruim, não é um rei mau. Então Josafá ele não repreende o profeta, ele não castiga o profeta, ele aceita aquilo e aí ele fica com medo. No capítulo 19, nós vemos que os moabitas, os amonitas e os meunitas se ajuntam ali para guerrear contra Josafá, e ele volta seu coração para o Senhor. Ele se humilha, ele proclama um jejum ali em Judá. Todos crianças, velhos, homens, mulheres, para que venham jejuar e clamar por socorro ao Senhor. Ele entrega aquela luta, ele entrega a sua vitória, que aparentemente ele não tem mais chão. Ele entrega tudo ali para o Senhor e o Senhor dá uma linda vitória para ele. Vamos comentar mais sobre isso. Vamos voltar aqui no capítulo 19. Então o Jeú, ele repreende o profeta. E irmãos, algo que me chamou muita atenção, versículos 6 e 7, o que Josafá fez. Josafá ele não só levantou os levitas e os sacerdotes para ensinar a lei do Senhor, como ele também levantou juízes em seus dias para julgar o povo. E me chamou muita atenção, o versículo 6 fala assim: E disse aos juízes: Vede o que fazes, porque não julgais para homens, mas para o Senhor, e ele está convosco no julgamento. Olha, isso é forte, irmãos. Versículo 7. Agora, seja o temor do Senhor convosco, tende cuidado no que fazes, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor, nosso Deus, e ele não aceita suborno. Irmãos, que profundo. Imagina se nossos políticos, os nossos governantes, entendessem isso. Você está sendo colocado na autoridade por Deus e Deus quer governar essa cidade, esse país com vocês. Não seja injusto, não faça parcialidade e não aceite suborno, porque os olhos do Senhor estão sobre vocês. Tenha o temor do Senhor no coração. Irmãos, isso seria avivamento. Se a nossa cidade, os nossos políticos temessem ao Senhor, não fizesse imparcialidade, injustiça, não aceitasse suborno, temesse a Deus, isso seria avivamento. E é isso que eu desejo para a nossa cidade, é isso que eu clamo a Deus para a nossa cidade. Irmãos, Josafá foi um rei incrível. Por mais que ele tivesse essa falha dele de fazer aliança com quem não deveria fazer, ele foi um rei incrível. No capítulo 20, ele então levanta esse clamor, esse jejum ao Senhor. E, irmãos, ele lembra ao Senhor em sua oração dos dias de Salomão. Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa oração de Salomão é a resposta de Deus, que ele iria livrar. Agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito.
fazendo com que se desviasse deles e não os destruísse. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Todo o Judá está em pé diante do Senhor, com seus pequenos, suas mulheres e seus filhos, todos em jejum, todos em oração, todos em clamor. E aí o Senhor dá a sua palavra para o profeta, falando que tudo que precisava ser feito era então Josafá se posicionar e só observar que o Senhor daria essa vitória para ele. Irmão, Josafá teve uma fé incrível, que ele se posicionou e colocou os músicos na frente como infantaria, irmãos. Como aqueles primeiros homens de batalha eram os músicos. E o Senhor, então, fez com que esses três povos, eles entrassem em guerra entre si. E ali, entre eles mesmos, eles se mataram. E, irmãos, versículo 15 fala, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Irmãos, a sua luta não é sua. A sua luta pertence a Deus. Tudo que nós precisamos fazer diante dos nossos adversários é nos posicionarmos em amor, em adoração, em louvor, em gratidão ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Nós precisamos, irmãos, de um rompimento na nossa mente, da clareza do nosso Deus. Nós precisamos do conhecimento de Deus. Nós sofremos por falta de conhecer a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, que anda conosco, o nosso Consolador e o nosso Deus Pai e Eterno. A falta de conhecimento é a nossa ruína. Quanto mais nós nos dedicamos em contemplar quem é Deus, mais libertos somos e vitoriosos nos tornamos. Então Josafá, ele tinha uma clareza de quem Deus era, e por isso ele teve fé suficiente de obedecer e ficar parado e observar a vitória. E Deus não só deu a vitória para Josafá, irmãos. Versículo 25. Quando Josafá e suas tropas vieram saquear seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam os despojos por 3 dias, porque era muito. Irmão, Josafá não só teve a vitória, mas ele saiu ali muito próspero, com tanta coisa que ficou desse exército que entre si se destruíram, autoextermínio. Beleza, irmãos? Irmãos, entregue seu coração a Deus. Busque conhecer a Deus, pois quanto mais você conhecer do Senhor, mais próspero você vai ser em vida, em abundância de luz. Você foi chamado para ser luz nessa terra, para transbordar de vida. Amém? Lembre-se sempre que o fruto do Espírito não é tristeza, não é ansiedade, não é depressão, não é angústia. O fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor, é beleza. O Espírito do Senhor é belo e isso tem que fascinar você. Salmos 35 fala, aquele que olha para o Senhor tem o seu rosto radiante, iluminado. Então, irmãos, sai dessa, busca a Deus, seja liberto, seja curado. Amém? Fui!